Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, senhores, senhoras e senhoritas! Vamos aqui ter uma aula ao vivo de entomologia e zoologia agrícola e nós vamos comentar mais sobre o futuro da entomologia na agricultura. E eu tenho uma triste notícia para te dar. Até 2023, não temos eventos e novas descobertas nessa área. O último inseticida descoberto, o último grupo químico descoberto de inseticida é de 1997. Então estamos há um tempão já sem nenhuma descoberta muito assim, aquela avassaladora para a área de entomologia. Mas, como sempre temos uma luz ali no fim do túnel, então nós temos essas tendências e áreas de pesquisas na entomologia. Então vamos ter o controle biológico aprimorado, as tecnologias de sensoriamento remoto, a manipulação genética dos insetos, a inteligência artificial e aprendizado de máquinas, a pesquisa e resistência de culturas, a ecologia comportamental dos insetos e o desenvolvimento sustentável. Quando nós falamos de controle biológico aprimorado, são estratégias que nós vamos ter que sejam eficientes e inovadoras que possamos utilizar na gestão das populações de insetos que são prejudiciais às nossas culturas, reduzindo o uso de pesticidas químicos, minimizando os impactos e promovendo práticas agrícolas sustentáveis. Esse é o principal objetivo do controle biológico aprimorado. Então, quando nós falamos dele, ele divide nesses pontos, sendo que o agente de controle biológico aprimorado é os insetos, né, ou fungos entomófagos que podem ser utilizados. E nós vamos aprimorando. Tipo, ele ter uma maior capacidade de voo, uma maior quantidade de vida, ele conseguir se reproduzir em outros tipos de condições ambientais e assim por diante. Já as formulações e a liberação controlada, a formulação do alimento para esses insetos ou a formulação do material que vai ser disponibilizado no campo, caso seja um fungo, e como que eu vou fazer essa liberação sem que ocorra problemas. A integração entre organismos, não adianta nada eu usar um inseto, né, um predador, aplico esse predador e eu descobri que tem um outro predador também. E aplico esse predador. Só que tem um probleminha. Esse predador é predador do outro predador. Adiantou? Então, eu tenho que ver essas interações. Um exemplo é também, você coloca um predador no inseto e aplica um fungo. Um fungo qualquer. Esse fungo vai e vai matar esse teu predador que você tinha colocado. É jogar dinheiro fora. Temos as tecnologias de aplicação. Hoje em dia, como que é feito? É feito umas estruturas e elas são jogadas no ambiente. Quem sabe, mais para frente, nós utilizamos, por exemplo, drones com posições
geográficas bem pontuadas, no qual, na medida que ele vai voando, ele vai soltando esses materiais para povoamento daquele local. Nós vamos conversar isso daqui a pouco um pouco melhor, tá bom? Sem contar o seguinte, fazemos o monitoramento e a tomada de decisão baseada em dados. Então, eu vou entrar numa área, vou ver a quantidade de insetos que eu tenho, se é necessário. Se eu sou uma pessoa que faz um manejo integrado de pragas, o MIP, sem brincadeira, pessoal, eu vou ter um banco de dados tão grande que eu vou conseguir fazer a tomada de decisão. Porque o meu monitoramento ele é muito bem feito. Um exemplo, percevejo marrom. Ele é uma praga para a questão da soja, né? A Embrapa, ela preconiza o seguinte: se eu encontrar 3 percevejos marrons de terceiro Inster, eu não preciso entrar com a aplicação de inseticida na área. Mas se eu encontrar um percevejo marrom de quarto ou de quinto Inster, aí eu tenho que entrar com a aplicação. Mas por que 3 e um só já dá problema? Porque o terceiro Inster, o aparelho picador-sugador do inseto, é muito pequeno. Ele quase não consegue fazer sucção. Já no quarto e no quinto Inster, o aparelho picador-sugador dele é enorme. E isso daí pode chegar até na semente, causando grandes prejuízos. Então, por isso, tem essa metodologia. Ou seja, se eu faço a batida e descubro esse dali, eu sei que naquela posição é aconselhável já fazer a aplicação do inseticida ou entrar com algum outro tipo de manejo que faça diminuir a população de percevejos. Se eu uso tecnologias de sensoramento remoto, isso daqui é importante por demais, pelo seguinte motivo: ele vai desempenhar um papel importante na entomologia, porque ele vai permitir a detecção, o monitoramento, bem como a avaliação da saúde das plantas de maneira mais eficiente e abrangente. Como assim fazer a avaliação de saúde das plantas, professor Júlio? Aqui, ó, usando esses índices vegetativos e estresse de plantas, chamado de NDVI. É um comprimento de onda que satélites ou mesmo câmeras já estão acopladas a esse material e ele pega as colorações e, dependendo do nível de coloração, normalmente o verde, que ele estiver, ele pode estar sob estresse. E sabemos que ali tem um problema. O qual que a gente faz? Como nós vamos ter uma integração com o sistema de informação geográfica, eu vou até aquele local e faço o pano de batida, verifico qual que é o problema que tem lá dentro, que tipo de inseto está atacando, e isso daí eu vou fazer o quê? A detecção dos danos nas plantas. Vou, com isso, ter o mapeamento dessas culturas e pragas. Eu sabendo quais são os danos, eu vou saber qual é a praga que está ali. Com isso, eu vou ter o monitoramento de safras. Por quê? Eu não vou fazer somente isso em uma safra, mas eu vou fazer numa quantidade maior possível, coletando esses dados. E com isso, à medida que eu vou coletando esses dados, eu vou tendo uma base de dados no qual eu vou saber que, por exemplo, tal inseto, ele aparece na minha área quando eu tenho chuva de mais ou chuva de menos, temperatura de mais, temperatura de menos, quando eu coloco uma cultura anterior tal, ou eu coloco uma variedade dessa minha cultura que tem uma resistência menor. Então eu vou ter vários dados e com isso eu vou começar a ter uma base de dados muito importante. Também a utilização desses drones para fazer a foto NDVI, porque a foto é de satélite, então 2, 3 dias para ela chegar. Com 2 a 3 dias nós temos um prejuízo maior. Se eu utilizar um drone e ele tirar essas fotos da minha área, o que vai acontecer? Eu tenho quase que em tempo real a situação que está acontecendo na minha área. E com isso, com todos esses dados que nós vamos adquirindo aqui, nós vamos ter uma previsão de modelagem espacial. Então, eu tenho a minha área, eu sei qual praga tem maior incidência, aonde ela tem uma menor incidência, aonde a praga faz o ataque, qual que é o movimento dela dentro da minha área, e isso daí nos facilita na tecnologia de aplicação. Por quê? Tem área que eu não tenho aquele inseto, para que eu vou gastar inseticida naquela área? Então isso daí faz uma diminuição da aplicação de produtos que nós vamos ver mais quando nós falarmos em sustentabilidade. Manipulação genética dos insetos, tá?
Então, nós vamos envolver a alteração de gene dos insetos para atingir os objetivos específicos, com o controle de populações, de pragas e a prevenção da transmissão de doenças. Pode ser usada para modificar características hereditárias ou sempre tentando beneficiar a agricultura, a saúde pública ou a conservação ambiental. O que a gente pode conversar mais sobre isso? Quando a gente fala de insetos geneticamente modificados. Ou seja, são insetos criados em laboratório que tiveram o seu DNA alterados, por exemplo, para ele ter uma vida menor. Ou na hora que ele faz o cruzamento com uma fêmea, ou ao contrário, os insetos que saem desse dali são deformados, não têm todas as estruturas que devem ter o inseto. Né? Posso ter o inseto que ele vai ser estéril. Então, são várias coisas que vão ocorrer. Num inseto estéril, por exemplo, na hora que ele copula a fêmea, os ovos vão estar como? Inférteis. Não vai ter um novo inseto ali dentro do ovo. Mas o grande problema é o seguinte, né? Tem a esterilidade induzida. O que é esterilidade induzida? Imagine você ter uma quantidade de insetos machos e você coloca num campo de radiação, né? Então, radiação gama, com césio, cobalto, boro e assim por diante, esses produtos eles vão ser radioativos. E eles vão, por exemplo, numa determinada quantidade de exposição desse inseto, podem fazer a esterilização deles. E você solta esses insetos em algum local. Esses insetos vão cruzar e vão dar aquele mesmo problema. Os ovos vão estar inférteis. Temos experiência disso? Temos experiência. Tem uma biofábrica dessas em Pernambuco. Só que era do governo federal e pelo que eu fiquei sabendo nas últimas notícias, é que ela foi fechada. Tá? Mas ela fazia esse movimento aqui, principalmente para a questão do Aedes, que é uma coisa importante. Existe um outro trabalho em Botucatu que eles estão fazendo, que eles utilizam desse mesmo modo. Eles jogam esses insetos no ambiente e eles fazem diminuir a população. Por isso que eu tenho que ter essa avaliação ética e ambiental. Primeiro, avaliação ética. Eu não posso acabar com esses insetos todos. Porque, como a gente viu no gráfico de população, se eu acabar com todos os insetos, o que eu vou fazer com os inimigos naturais que estão ali? Que já são naturais, eu não inoculei eles ali. São naturais. Ou seja, eu também vou estar matando outras espécies. Pode ser que essa espécie ela seja polinizadora também. E eu vou estar acabando com alguma espécie vegetal que tem ali no meio que precisa dessa planta. Ele é praga para minha cultura, mas ele é predador em outra. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Por isso eu tenho que ter essa avaliação ética e essa avaliação ambiental muito bem feita. Eu não posso sair por aí aplicando esse material à torto que é direito. Não devemos fazer a mesma coisa que nós fizemos com o inseticida. O inseticida hoje tem essa visão no mercado, porque aplicávamos de qualquer jeito, sem descrição nenhuma, sem distinção nenhuma, tá com praga, veneno. Não fazia nada. Isso é uma coisa que nós temos que mudar a nossa mente, senão nós estamos lascados para o resto que está vindo aí das nossas vidas e das vidas dos nossos netos, bisnetos, tataranetos e assim vai. Uma coisa que provavelmente essas pessoas que a gente acabou de falar vão utilizar é inteligência artificial e aprendizado de máquina. O que é isso? Isso aqui tem se expandido de um modo tão alucinante que está oferecendo oportunidades de aprimorar a compreensão, monitoramento e o controle de insetos no ambiente agrícola. Então, se eu tenho todo aquele monitoramento que a gente estava falando agora há pouco e a identificação das pragas, lógico, nós já vamos começar a ter esse diagnóstico. Vamos saber como que ela anda, se ela ataca em reboleira, se ela faz um ataque vindo pela lateral, como que ela está chegando na minha área. Né? Então eu vou ter esses dados e com esses dados eu posso fazer a manipulação e verificar quais as estratégias que eu posso utilizar em cada pedaço da área. Em vez de aplicar tudo igual para toda a área, eu posso fazer para cada posição da minha área
uma estratégia diferente. Ou seja, eu vou ter essa modelagem preditiva. Nós vamos ter ideia, olha, aqui não vai precisar aplicar, mas se tiver índice pluviométrico de tanto, essa área aqui é aconselhável aplicar porque o inseto vai vir mais para essa área. E com isso, nós vamos desenvolver os pesticidas inteligentes, né? Então eles vão ser aplicados local. Eu não vou esparramar em toda a área, podendo causar um dano ambiental e isso daí causar problema em várias áreas, né? E com isso, com esses dados todos, né, com a ajuda da inteligência artificial, eu vou conseguir fazer uma tomada de decisão muito mais precisa, com muito mais acurácia nessa aplicação. E com isso, essa minha inteligência artificial ela vai ter um aprendizagem ativo para identificar esses insetos. Claro, sempre com uma pessoa passando para ela esses dados. Tá? E com isso vai facilitar. Vamos dar um exemplo. Vocês provavelmente já viram que existem tratores que eles são autônomos, né? E também existem pulverizadores que trabalham sob demanda. Então imagina juntar esses dois equipamentos e ele ir aplicando na área e ir aplicando a pulverização ocorrendo em posições exatas que você pediu. Ou melhor ainda, como ocorre, por exemplo, na plantas daninhas. Na frente do trator tem uma barra com sensores que ele detecta plantas daninhas e na hora que passa a parte traseira, ocorre uma borrifada de herbicida direto naquela planta daninha. Imagina o trator passando, identificar o inseto, a inteligência artificial descobrir quem que é e fazer a borrifada de um inseticida específico para ele. Ou seja, dentro do pulverizador eu tenho 3, 4 grupos químicos e o computador escolhe qual grupo químico que eu vou jogar naquele inseto e fazendo a morte dele. Então imagina como que seria isso muito interessante. Drone, você tendo esses mapas, ele vai sair voando e vai pulverizar somente nas posições em que é desejada essa pulverização. Já nas outras, ele não vai fazer essa pulverização. Isso é muito interessante também. Outra coisa que daí envolve muitas áreas, né? É a pesquisa em resistência de culturas. Então ela está focada no desenvolvimento de variedade de plantas que sejam capazes de resistir ou tolerar aos insetos atacando ela de modo eficaz. Principal objetivo é o quê? A redução de dependência de pesticidas químicos e minimizar os danos causados por pragas em colheitas. Então, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Encontrar a resistência natural. Como que eu faço isso, professor Júlio? Eu tenho plantas na mesma família ou no mesmo gênero que eu posso juntá-las e verificar se as duas podem ser cruzadas. E se aquela que eu encontrei de outra família, ela tem uma resistência àquele inseto, eu posso fazer um cruzamento e verificar se eu vou ter uma grande produção ali. Eu posso identificar esses genes de resistência, né, para daí trabalhar com a transgenia. Com esse gene de resistência eu vou ter a engenharia genética, também conhecida como transgenia, e vou colocar esses genes nessas posições. E com isso, eu vou ter a expressão dessas proteínas de resistência. Com todos esses valores aqui, eu vou ter uma abordagem integrada no manejo de pragas. Então, vai ter uma integração. Eu não vou, por exemplo, precisar utilizar tanto produto químico, não vou precisar ter uma entrada de equipamentos na minha área, que vai estar compactando o solo e assim por diante. Mas, claro, temos um grande problema aqui. A avaliação dos impactos ambientais e de saúde. Por que eu falo nessa questão de impactos ambientais? Eu coloco um material que causa resistência a um certo inseto, mas só que ao mesmo tempo ele causa resistência, esse inseto vai morrer na área, né? Vai acabar com esse inseto. E o predador dele? Dou tchau para ele? Não esqueçam do que a gente falou, ele pode ser para outras coisas também. Então nós temos que tomar esse cuidado. E quando nós falamos de saúde, eu tenho, por exemplo, um arroz, tá, que ele tem resistência a um determinado inseticida. Eu planto esse arroz. Eu tenho um arroz que é primo distante dele, chamado arroz bravo. Arroz vermelho, como o pessoal chama. E eles podem ter um cruzamento genético.
Imagina só o gene de resistência para o herbicida que está no arroz normal, ele passar para o arroz bravo. Tchau, resistência. E daí? Então, nós temos que tomar esse cuidado ambiental. Outro exemplo, no caso de saúde. Na Ásia, eles consomem muito arroz, não é verdade? E o que aconteceu? Alguns pesquisadores viram que o abacaxi, ele produz muita vitamina D. E eles descobriram aonde estava o gene da vitamina D. E colocaram dentro do arroz. Os grãos de arroz, desse arroz que foi chamado de arroz dourado, vocês podem até procurar na internet, eles ficam mais douradinho, parecendo um ouro, e tem um alto teor de vitamina D, que junto com o sol produz, fixa o cálcio e daí faz com que os orientais não tenham tanto problema com osteoporose. Mas aí vem um senão. E se você for alérgico a abacaxi e na hora que você colocou esse gene, foi um pedaço que pode te causar alergia? Imagina você comer arroz e ter alergia a abacaxi. Mas como que eu tô tendo essa alergia? Parar no hospital e falar assim, mas você é alérgico a abacaxi e você tá com essa alergia, por quê? Então isso é muito complicado quando a gente está trabalhando desse modo. Um outro exemplo, esse é mais assustador porque a gente não tem como saber. Nós temos hoje plantas que têm o BT, o Bacillus thuringiensis, que é contra lagartas. E você? Será que você não tem alergia? Quem sabe não existe algum ser humano que tem alergia ao Bacillus thuringiensis? Ou um animal que nós fazemos a silagem, entregamos para ele e ocorre algum problema digestivo nele por causa do Bacillus thuringiensis. Então, isso tem que ser muito bem avaliado. Esse é um grande problema que a gente vai ter. Outra coisa, o comportamento dos insetos, ou seja, eu tenho que descobrir como que esses insetos, eles estão ali caminhando, como que eles entram na minha área, se eles atacam em reboleira, ou se eles vêm por alguma lateral, se eles usam o vento, por exemplo, para chegar na minha área, como que eles trabalham com isso daí. Então, eu vou estudar todos esses comportamentos ali no habitat dele, focando as interações dele com o ambiente, outros organismos, oferecendo aí que vem o pulo do gato, os insights. Descobrir alguma coisa que, se não ocorrer, ele não consegue terminar todo aquele movimento. Isso daí nós vamos ter esses insights pela adaptação que ele tem, pela sobrevivência, como que ele se reproduz e como que é a ecologia trófica, ou seja, o que ele se alimenta. Quais são os alimentos? Se a gente tira esses alimentos que ele tem dali, tchau, tchau, inseto, ele vai morrer por inanição. Tá? Então, nós vamos estudar o comportamento reprodutivo, alimentar e social dele. Então nós vamos ver como que ele se reproduz, se ele onde ele vai ovopositar? Numa folha reta, numa folha mais curva, na parte de baixo? Por que ele faz de tal modo? Então nós vamos descobrir esse modo. Como que ele se alimenta? Ele faz picada de prova? Ou ele come algum material para degustar e se ele não gostar ele vai para a próxima folha? Ou vai para a próxima planta? Como que ele faz essa escolha? E como que é a convivência social desse inseto? Vocês sabiam que o percevejo marrom, se você pegar um percevejo, é a coisa mais legal, ou qualquer percevejo, nós chamamos ele carinhosamente como, pessoal? Como é que a gente chama mesmo percevejo? Um outro nome que a gente dá? Fede ou Maria Fedida, não é verdade? Porque quando você aperta, exala um cheiro que Deus me livre. Sabe o que é esse cheiro? Esse cheiro é para isso daqui, ó. Você apertou, se você chegar numa área de soja, pegar um percevejo, apertar, você vai ver uma revoada de percevejo logo em seguida. Então, quem sabe se nós conseguíssemos descobrir um composto químico nesse material do percevejo que a gente aplicasse, e isso daí fazia a repelência desses percevejos, olha que legal que seria. Claro, a área ia ficar cheirando que nem tamarão o tempo todo, mas não ia ter esse problema que nós temos hoje. Com isso, nós vamos ver também como que esse inseto migra, por onde que ele vai, qual que é a sua dispersão. Aonde eu posso ver isso aqui?
Não falamos nas aulas anteriores que vocês assistiram da questão do silo, dele ter os ventiladores embaixo? Para quê? Para o ar entrar e retirar a umidade daquele local? Para que os insetos eles se reposicionem em locais mais ao canto, ou menos até, ou até morram, saiam daquele local. Para quê? Para a gente saber qual que é a migração e dispersão ali dentro do silo. Nós sabemos se vai ter que ligar mais potência de um lado de ar ou não, ou usar algum outro método para retirar. Comportamento de defesa, ovoposição e desenvolvimento larval. Como nós vimos na questão da ovoposição, né? Ele gosta de uma folha assim? Uma folha assim? Como que ele vai ovopositar? Como que esse inseto se defende? Até eu tinha comentado novamente, o percevejo, nosso amiguinho da vizinhança, quando você aplica um inseticida, você olha para trás, todos os percevejos parecem mortos, mas a maioria está em diapausa. 10 minutos, 14 minutos depois, ele levanta e sai andando. É a coisa mais assustadora. Então, é um mecanismo de defesa dele. Ou, quais os outros mecanismos de defesa que ele tem para com outros inimigos naturais, né? Como que ele se desenvolve na forma larval? No caso do percevejo, ele, como nós sabemos, né, ele não tem forma larval. Mas nós temos, por exemplo, as mariposas, que têm as formas larvais, e olha que legal. Você tem uma larva, tá? A Spodoptera frugiperda, tá? Ela, à medida que ela vem com nível de estresse, ela vai aumentando o tom de verde para o verde escuro. Quando ela tem pouco estresse, ela tem um tom de verde mais claro. Não somente a Spodoptera, mas outras Anticárcia, outras lagartas, ela tem esse movimento. Então isso quer dizer, quando você faz uma aplicação de inseticida e o inseticida está começando a fazer efeito, você vai ver a coloração das lagartas, elas indo para um tom mais verde escuro. Então isso é sinal que está beleza. Se você vê as lagartas num tom mais verde claro, tem coisa errada na sua aplicação, né? Comportamento de interferência ecológica, como é que está interferindo no meio ambiente, como que você está interferindo, qual que é o ciclo de vida e qual que é aquele tempo de diapausa que eu estava falando agora há pouco para vocês, e o grande problema que a gente tem, os efeitos das mudanças ambientais, das mudanças climáticas. Teve uma história uns 2, 3 anos atrás, que sempre tem gafanhotos que saem do sul do Paraguai, eles atravessam a Argentina, chegam próximos ao Brasil, e como muda a umidade e temperatura, eles param por ali e a maioria morre naquele local. Com essa mudança climática, a região do Rio Grande do Sul e do Uruguai começou a ficar parecida com essa região que eles caminhavam. O que aconteceu? Lá vem esses insetos, começaram a chegar na divisa com o Rio Grande do Sul, com o Uruguai, não esquecendo produtores muito bem especializados, principalmente em soja e milho, chegando naquela área com soja e milho na área. Só dava produtor mandando avião para a Argentina para pulverizar essas nuvens de gafanhoto para retirá-las o mais rápido possível. Sorte que veio uma massa de ar polar e acabou com a brincadeira dos gafanhotos. Mas pode ser que a gente comece a não ter essa mesma sorte. Então, nós temos que fazer essa análise, saber desses efeitos das mudanças ambientais que a gente está tendo. E, claro, o desenvolvimento sustentável. A adoção de práticas e estratégias que garantam a conservação dos recursos naturais e a preservação da biodiversidade e a promoção de sistemas agrícolas que estejam ambientalmente responsáveis e socialmente equitativos. Tudo isso que a gente viu hoje nessa aula ao vivo e que nós vimos nas aulas anteriores e que está em suas apostilas é para a gente conseguir esse desenvolvimento sustentável. Ou seja, não deixar entrar tanto material externo na nossa área. É impossível? Na minha opinião, é. Mas quanto menos a gente fizer material entrar na nossa área, melhor é para a nossa área. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver que aplicar menos inseticida, eu vou estar aplicando, vai ter menos entrada de inseticida na minha área, menos óleo diesel entrando na minha área,
menos adjuvante entrando na minha área, outros materiais que vão auxiliar na aplicação, sem contar no custo de operador e assim por diante. Então torna-se muito mais sustentável. Como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu tenho que ter integração de pragas. Novamente, manejo integrado de pragas. E, se possível, pessoal, manejo integrado de pragas e doenças. Tá? Fazer esse manejo simultâneo, tanto para os insetos quanto para os patógenos, para que a gente tenha um manejo o mais previsível possível, o mais rápido e o mais eficiente na área. Com isso, nós vamos ter essa integração, saber quais são os produtos que nós podemos utilizar, a rotação de grupo químico, se existe algum outro tipo de manejo que nós podemos utilizar para aquele inseto que não envolva uma aplicação de agroquímico. Por quê? Por causa desse outro ponto que está aqui embaixo. Eu preciso de uma polinização sustentável. Eu tenho plantas que são alógamas e eu tenho plantas que são autógamas. Autógamas, elas se autopolinizam. As alógamas, elas precisam do vento, de insetos para polinizar. E se você matou todos os insetos polinizadores da área? Porque você queria matar um tipo de inseto na tua área e você foi e acabou matando todos os outros que estavam ali. Exemplo que estamos tendo é quem? As abelhas. Outra coisa, manejo conservacionista. O que quer dizer isso? Não é somente eu olhar para a aplicação do inseto, mas sim adubação de solo, como nós vimos em alguns pontos durante as aulas. Né? Então, eu tenho que ter uma planta sadia, eu tenho que ter um solo que seja drenado, eu tenho que ter um solo que não seja tão compactado, eu tenho que ter quebra-ventos, por exemplo, eu tenho que ter outros modos que me deem esse manejo conservacionista, que vai conservar aquela área muito boa para seu plantio. O uso sustentável de inseticidas. Se eu faço tudo isso aqui, provavelmente eu vou estar fazendo o uso sustentável dos inseticidas. Por quê? Porque eu só vou aplicar quando é necessário e na área que precisa. Não vou aplicar em toda a área à toa, gastando dinheiro à toa também. Outra coisa, não adianta nada. Sem educação e sem capacitação, não adianta nada. Então, sugestão que eu passo para vocês que estão aqui assistindo essa minha aula ao vivo. Nunca parem de estudar. Sempre vão assistindo várias palestras, vão fazendo cursos, mini cursos, pós-graduação, tá? Especialização, vão fazendo isso. Nunca parem de estudar. Não é que, cheguei na graduação, vou parar. Não façam isso. Por quê? Novas tecnologias estão aparecendo. Quem sabe, enquanto nós estamos aqui nessa aula conversando, não está aparecendo uma tecnologia nova. Concordam comigo? Então, sempre estudem, sempre se capacitem. Né? Rastreabilidade e certificação. Provavelmente vocês já foram em supermercado e encontraram aquele código QR. Já tiveram a ideia de pegar e ler esse código QR e ver o que tem atrás dele? Ali vai ter quem? O nome do produtor, qual que é a cultura, variedade, dependendo, vai ter quais foram as aplicações de inseticida, de fungicida na área e tudo isso daí. Imagine num futuro próximo, para você ter essa certificação também, porque para você ter certificação para orgânico, se você não tiver uma rastreabilidade muito boa, esquece. Tá? Mas imagina você chegar num óleo de soja e você pegar e ler o código QR e vir para você qual que foi a cultivar que foi utilizada, qual foi a adubação que foi feita, se foi aplicado inseticida, quais foram os insetos que atacaram aquela área, como que foi feito o manejo. Então você ter todas as ideias do que está acontecendo. E aqui no estado do Paraná, por exemplo, por lei, as hortaliças têm que ter esse código de rastreio. Tá? Então é muito importante que nós tenhamos esse tipo de rastreio, porque com isso, com todos esses dados, nós vamos ter uma avaliação de impacto ambiental muito mais ponderado. E com essa avaliação de impacto ambiental, eu vou conseguir ter essa sustentabilidade de um modo muito mais específico, muito mais
e qualitativo, quantitativo. E isso vai nos ajudar a grandes produções. Porque, gente, uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui para vocês. Quando nós falamos no desenvolvimento sustentável, vocês sabiam que a ONU fala o seguinte, que se até 2050 nós não aumentarmos em 38% a nossa produção mundial de alimento, muitas pessoas vão morrer de fome. Vou contar um segredo para vocês. Vocês sabiam que a gente faz tudo isso daqui, faz tudo isso aqui de bonito dentro da porteira. Na hora que sai fora da porteira, nós temos prejuízos que chegam a 30% do que é produzido, jogado fora. Você andando na estrada, principalmente estradas no Mato Grosso, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, você enxergar do lado assim aquela linha de soja e milho, de grãos perdidos ali, que poderiam estar alimentando, que poderiam estar virando outros materiais, e elas estão ali do lado. Então, isso é uma outra coisa também que nós temos que cuidar. Quem sabe que com essa perda que nós estamos tendo ali, que temos no supermercado, a gente não diminuiria esse grande problema que provavelmente vai nos afligir. Sem contar o seguinte, pessoal, nós somos o celeiro do mundo. Tá? Isso é uma coisa que eu confio muito. Tá? Nós somos o celeiro do mundo, nós temos a capacidade de aumentar a nossa produção sem até aumentar a área degradada. Com tudo isso que a gente viu aqui, isso daí vai se tornar muito fácil, muito mais tranquilo. Tá? Então, pessoal, nós usamos para essa aula online algumas dessas referências aqui. Tá? Essas referências eu aconselho a vocês terem elas sempre à mão. Não esqueçam que esses livros, como Fitossanidade, está na biblioteca virtual que vocês têm acesso, e consultem esses livros, que eles podem fazer uma diferença também. E pessoal, para finalizar, muito obrigado pela presença de todos, tanto aqui nessa aula ao vivo, como nas nossas aulas gravadas que vocês assistiram, e espero que tenham dado uma noção do que é a entomologia e do que é a zoologia, quais as funções que elas têm no mercado, o que ela vai afetar durante o seu perfil profissional, como que você vai ter essa evolução, tá? Tenho certeza que eu não passei tudo que nós temos na entomologia e na zoologia, mas eu passei provavelmente a direção a qual vocês devem seguir para conseguir novos materiais e com isso até ter novas tecnologias e, como falei anteriormente, estudem, se capacitem, sempre estejam antenados com as novas tecnologias que estão nessa área de entomologia e zoologia, para vocês serem sempre o melhor profissional nessa área. E assim, novamente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui na nossa aula. Muito obrigado, até mais e até, senhores, senhoras e senhoritas!